Último, uma pergunta que eu recebo sempre, que não é propriamente uma pergunta de emergência, mas que eu acho que vale a pena conversar um pouquinho, é quais as melhores especialidades nos dias de hoje? Olha uma loucura, isso já da minha época também, até hoje é assim. A gente fica meio que na faculdade com aquela coisa assim, eu tenho que sair da faculdade e fazer alguma especialização. Como se 6 anos de faculdade não fossem muito. Então, além de fazer 6 anos, quer dizer que eu vou ser um bom médico. Se eu fizer os 6 anos, mais 5 de residência, mais 6 de residência, dependendo do que você escolher. Para fazer cirurgia oncológica, eu sou cirurgião oncológico, tive que fazer 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia oncológica. Hoje são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia oncológica. Quer dizer, eu só vou ser um bom médico se eu fizer 12 anos, se eu ficar estudando 12 anos. Peraí, tem alguma coisa errada, não tem? E eu já tinha essa impressão nessa época, porque a gente era massacrado com isso. Olha, você precisa sair da faculdade e entrar na residência, porque senão você não vai ser um bom médico. Olha que loucura isso. Depois de 6 anos de faculdade não vou ser bom médico? Como assim não? Se eu não fizer nada, então quer dizer que eu vou ser um médico ruim? É essa a impressão que a gente fica, que tem que ter especialidade a qualquer custo. E eu acho que você nunca parou para pensar nisso, mas não foi à toa que isso foi implantado na nossa cabeça. Se a gente pega a década de 60, 70, tinha em torno de 50 mil médicos no Brasil. Atualmente, a última previsão do CFM eram 500 mil médicos no Brasil, 10 vezes mais, em um prazo de alguns anos. De 2000 para cá, triplicou a quantidade de médicos. E quando a gente pensa, pega a medicina até a década de 90, vamos colocar até a década de 90, eu não tinha tomografia, não tinha endoscopia, eram exames simples de sangue, eram exames simples de imagem, raio-x, basicamente, exame de sangue e propedêutica. E o cara saber atender, saber examinar o paciente, ter uma visão geral sobre todas as clínicas, sobre cirurgia, sobre clínica médica, GO, pediatria. E é isso que acontecia. Pega os médicos mais antigos, fazem o feijão com arroz brilhantemente, sabe o básico, não é aprofundado em nada, mas sabe o básico de tudo. Se vira num pronto atendimento, tudo bem que tem a parte de atualização, que é uma outra conversa, mas de maneira geral, os médicos mais antigos saíam fazendo feijão com arroz muito bem da medicina. E de repente isso mudou. Não, agora você tem que fazer especialidade, porque senão você não vai ser bom médico. Por que isso veio acontecendo? Porque começou a aparecer tomografia, exames sanguíneos mais aperfeiçoados, procedimentos cirúrgicos mais detalhados, próteses, estente, precisando de hemodinâmica, precisando de cirurgia, próteses valvares, enfim. A medicina foi evoluindo como um todo, e isso é fantástico, isso é louvável. Foi evoluindo com a tecnologia, mas precisava que médicos especialistas soubessem usar essa tecnologia. Então, as próprias indústrias farmacêuticas, indústrias de processo, ajudaram e contribuíram nessa imagem de que você precisa ser especialista. Não é à toa, porque você vai usar o equipamento que ela está produzindo. Então, a partir da década de 90, 2000, começou a colocar isso na cabeça. Você tem que ser especialista, você tem que ser especialista. E não foi por um acaso, não foi. Só que, infelizmente, foi perdendo essa essência de sair da faculdade saindo fazer o básico, sabendo fazer o básico, que é o que a gente vê hoje, que é o que eu passei. Saio da faculdade, 2006, inseguro para atender, sem saber muito bem como lidar com o básico, aquele monte de informação jogada, um monte de detalhe, de especialidades, e eu ficava louco com isso na faculdade. Passava na cadeira, não vou citar aqui, mas cadeira tal, de tal especialidade, fazia decorar até o tipo de prótese. Olha um exemplo, tá com hemorragia intracraniana, fez lá um TCE, tem alguma coisa, nossa, eu preciso saber o diâmetro desse coágulo, saber calcular, porque tem indicação cirúrgica. Não preciso saber disso, quem tem que saber isso é o neuro, mas ele me pede na prova o rodapé, quantos centímetros cúbicos eu tenho que indicar cirurgia. Olha que loucura isso. Por quê? Porque precisa usar o material, porque precisa estar lá pronto para poder usar o que a própria... Isso não desmerecendo, é claro que a medicina tem que melhorar desse jeito, é claro que tem que ter especialista, é claro que tem que ir melhorando as próteses, as órteses, de maneira geral, e sem dúvida os tratamentos, mas não obrigar que sair da faculdade você tenha que condicionar a sua formação a uma especialidade. Não tem que condicionar isso. Especialidade é como o próprio nome diz, é ser especialista. Especialista. A gente tem que sair da faculdade sabendo fazer o feijão com arroz. Então, tirem isso da cabeça. Mas olha, se eu ficar 1, 2 anos sem ir para residência, isso é ruim? Eu recebi essa pergunta essa semana. Eu fiquei 2 anos, fui 1 ano para a Marinha, depois fui trabalhar mais 1 ano por questões financeiras. E tudo bem se eu não tivesse feito a residência, essa é a questão. Tá tudo bem não fazer residência, não ficar com isso. E o que a gente está vendo hoje? Tantos especialistas que foram formados ao longo desses anos,
que hoje a gente vê vários especialistas trabalhando o que não é na área que fez especialização. Muitos que saíram da faculdade, já entrou na residência, fez lá cirurgia cardíaca, e hoje não trabalha com cirurgia cardíaca, trabalha em UTI, trabalha em pronto-socorro. Ah, foi lá e fez plástica, e que hoje não trabalha com plástica, é perito do INSS, faz plantão em emergência. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é que ficaram com isso na cabeça de tanto de ser especialista, que você só vai ter sucesso na vida se for especialista, que é essa impressão que a gente sai da faculdade. É uma impressão errada. É uma impressão errada. Não fica com essa impressão. Saia da faculdade sendo um bom médico, sabendo feijão com arroz, sabendo atuar, tendo segurança, exercendo uma medicina bonita. Se você for chamado para alguma especialidade, porque não é assim a gente escolher, eu acho tão bonito tal coisa, eu quero fazer. Puxa, isso não funciona. Não é assim, ó, especialidade é igual casamento. A gente pode até ser atraído pelas qualidades, mas são os defeitos, se você tolera os defeitos é que fazem a diferença. Pensa nisso, especialidade é igual casamento. Você pode, é bonito, é legal, tudo bem. Mas e os defeitos, você tolera? Se você não tolera, esquece essa especialidade. Eu saí da faculdade querendo plástica. Em 3 meses de cirurgia geral, eu tinha plena certeza que eu não queria mais plástica. Tanto que eu fui para o oposto, fui fazer cirurgia oncológica. Eu queria tratar doentes, queria tratar pessoas doentes. Por que eu queria plástica? A técnica, eu gosto de coisa minuciosa. A técnica é linda, as cirurgias de plástica são bonitas. Mas isso aqui é o bonito. E os defeitos? Não defeito, que para mim, no caso, né, mas para cada um. Eu gosto de tratar pessoas doentes, que estão doentes. Não que você melhorar a autoestima de alguém não seja fantástico, é sem dúvida alguma fantástico. Mas eu queria o oposto. Eu queria tratar a pessoa que está com câncer, a pessoa que está com uma condição que eu realmente faça a diferença na vida dela, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Então, não tem uma especialidade melhor do que a outra. Não tem isso. É você fazer bem feito, é você fazer de coração, é você ser atraído para uma especialidade que você tenha brilho no olho para fazer aquilo. E só um detalhe, mesmo você, atualmente, mesmo você fazendo especialidades, muito provavelmente você vai precisar trabalhar fora. Vai precisar fazer plantão, vai precisar fazer, às vezes, um ambulatório de clínica médica, um plantão, porque isso é uma tendência, com tanto de médicos formando, é isso que vai acontecer e a gente já está vendo. Então, mesmo se você fizer especialização, não deixa de fazer uma medicina com feijão com arroz bem feito, porque isso vai fazer a diferença. Mesmo até, olha que loucura isso, se você for sair da medicina, sabe, se for sair assim, vai fazer ortopedia, por exemplo, nem é mais médico, mas provavelmente você vai precisar fazer plantão de clínico. Então, você precisa saber atender pacientes que chegam ali com as principais comorbidades, com as principais coisas da emergência. Às vezes, mesmo você num plantão de ortopedia, o paciente pode chegar lá com alguma outra condição. Teve uma fratura de fêmur, está chegando lá com TEP. Caramba, você tem que ter um mínimo de noção para poder conduzir, por mais que não vá ficar com você. Você tem que perceber, fazer o diagnóstico. Não, meu avô quebrou aqui o fêmur, a coxa, mas nossa, hoje ele está falando que está com uma falta de ar danada. E aí, você vai lá só olhar o fêmur e esquece a falta de ar? Não, precisamos ser bons médicos, independente da especialidade. Não existe uma especialidade melhor ou pior do que outra. Não existe isso. É você fazer bem feito, sabendo o que está fazendo, tendo qualidade no seu atendimento, tendo empatia pelos pacientes, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você for. Seja ficar clínico geral, fazer um PSF, fazer um UBS, fazer emergência, uma UPA, fazer alguma especialidade, você tendo empatia, atendendo direitinho, tendo conhecimento, você vai dar certo em qualquer área, seja cardiologia, nefro, endócrino, até fora da medicina, dermato, oftalmo, ortopedia. Então não fica com isso na cabeça, não fica pensando, eu tenho que fazer residência, eu tenho que sair. Não, faça o feijão com arroz, saia sabendo atender pacientes, fazendo o certo bem feito, o básico bem feito, que é isso que vai fazer a diferença na sua vida e que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Isso que é o mais importante, jamais perca isso de foco.